capítulo 2, verso número 1, Rendel, de 1 ao 7. Você quer, Rendel, o esboço aí para acompanhar, não demorar? Bárbara, envia para o Rendel lá na mídia. Rendel, liga o teu Drops aí, por favor, do seu celular. Ih, tem um monte de gente aqui, ó, com iPhone, tá ganhando aí, ó, esboço agora. Estou botando para todo mundo aqui, ó. Quem ligar o Drops, ó, tá ganhando os esboçozinho aí, olha aí. Ixi, que ficou fácil demais, hein, gente? Olha aí, gente. Tudo rico de iPhone. Meu Deus do céu. Oh, gente do céu. Mas, gente, se fizer agora, vai ganhar ou vai comprar? Então compra 2. Olha, gente, quanta gente de iPhone recebendo sermão aí, ó. Olha que forma legal, gente. Tem gente que está ligando agora, está aproveitando um gancho aí, ó. Aleluia. Fica fácil assim, né, pessoal? Você vai ver como que a gente monta aí o sermão, é desse tipo. Ah, chega, né, gente? Tá bom, né? 59 iPhone aqui já, meu irmão. Ô, Jesus do céu. Acabou? Ué. Tá enviando para todo mundo. Aí, gente, vai acabar 10 horas da noite, escuta aqui, ó. Justificativa é o iPhone. Vamos lá. Gente do céu. Eu quero saber qual é o 16 aqui de 1 giga, aqui de 1 tera. Aleluia. Quero ficar amigo dessa pessoa. O Douglas me rejeitou aí. Douglas aqui me rejeitou. Olha só. Meu Deus. Soberbo. Já foi, hein? Beleza? A última é Júlia Gomes. Bruna. A última é Bruna. A última é Araújo. A última é Graziela. A última é Paula. Foi? Acabou. Pessoal, anota aí, por favor. Vai lá. Apocalipse capítulo 2. Ai, agora... Capítulo 2 e o verso de número 1. Ah, chega. Quem quiser agora liga o Drops aí, passa um para o outro agora. Deixa o Drops teu ligado aí, pega quem quiser aí, valeu? Vamos lá, precisa andar. Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz assim: escreve essa carta ao anjo da igreja que está em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e também a sua perseverança. Sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa, que abandonou o primeiro amor que tinha no princípio. Veja onde você caiu. Arrependa-te, volte ao primeiro amor, às práticas das primeiras obras, no isso que você praticava. Do contrário, virei contra você e tirarei do candelabro e de seu lugar da igreja. No verso de número 6, mas isso eu tenho ao seu favor. Diga glória. Você odeia a obra dos nicolaítas, como também eu odeio. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vitorioso, darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Diga, para lá que eu vou. Oremos, Pai, nos dá graça sobre a Tua palavra agora. Tira cansaço, fadiga, preocupações, inquietações, tudo que possa nos roubar nesse momento agora. Temos uma palavra em que nós iremos trabalhar nela agora, sobre a parábola, sobre a semente que é lançada ao pé do caminho na terra boa. Nos faz levar essa palavra hoje para a terra boa, que é o nosso coração. Não deixa que o roubador da mensagem nos distraia com sede, com banheiro, qualquer outra coisa alheia. Não tem nada mais importante agora do que essa devoção a Ti. Então entregamos agora nossos pensamentos cativos somente ao Senhor. Tudo que não é do Senhor nós desligamos agora e ligamos a Tua palavra aqui na terra, que será ligada no céu, em nome de Jesus. Amém? Amados, quem conhece um pouco dessa carta de Éfeso aí, por favor, quem já leu? Se não leu, acabou de ler agora. 7 versículos, bem claros, bem objetivos. O primeiro, ele trabalha ao coração dessa igreja, dizendo sobre
os 7 candelabros, as 7 estrelas, que na verdade as 7 estrelas são os 7 pastores ou bispos daquela igreja, e os 7 candelabros, a forma figurativa, clara de explicar, são as 7 igrejas da Ásia Menor. É só você ler o capítulo 1, 2 e 3, que você vai encontrar as 7 igrejas do Apocalipse aqui, tá? E aí ele também trabalha a mentalidade dessa igreja, dizendo que o trabalho dela é reconhecido, o trabalho dela é respeitado, um trabalho de edificação, de construção, um trabalho de ideia, um trabalho no qual repreende todo tipo e qualquer de heresia. Afinal de contas, esse foi o maior problema que Paulo descreve para Timóteo, combater os hereges dessa igreja. Algo desproporcional nós temos agora no versículo 6, chamado Nicolaitas, ok? Claro, alguém vai fazer confusão dizendo que é o São Nicolau, que é o Papai Noel, mas não tem nada a ver, tá legal? Os Nicolaitas são os hereges que se fincaram, tá, na igreja de Éfeso, e tentaram implantar uma doutrina. Esses são os problemas no qual foram citados. Então dá para se entender que todos os outros foram vencidos, mas esses aqui eram um calo no pé de Timóteo. Os Nicolaitas, ele tinha algumas coisas, alguém já recebeu nos sermões aí, que eles defendiam a poligamia. O que é a poligamia? Eles defendiam que o homem pode casar com 2 ou 3 mulheres ou mais, ok? Se um problema, deixa para lá. Eles defendem que o homem ele tem liberdade para casar com 2 ou 3 mulheres ou mais, ou seja, poligamia, casamento duplo, né? Eles também introduzem um estilo de vida imoral, mas claro, um estilo de vida mundano, ou seja, não há diferença do que tem lá fora aqui dentro. Deus me aceita do jeito que eu sou, né? Um Deus inclusivo. O convite de Mateus 11, 28 é: vinde a mim, mas você não vai ver um convite consecutivo dizendo: vinde a mim e você vai permanecer do jeito que você está. Não, o convite é você vir, né? Mas aí depois você vai ser transformado, que afinal de contas, essa é a graça. O que nós trabalhamos entre as linhas da palavra de Deus é conversão. Então uma conversão significa uma mudança. Então um vinde do jeito que eu estou, não está bom, porque se tivesse bom, eu ficaria onde eu estou. E eu preciso mudar. Aí Paulo vai trabalhar isso também em 2 Coríntios 5, 17, né? Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas, o Elitão, se passaram e tudo se faz novo. Ele trabalha justamente a morte da velha criatura. Para você entender melhor, o que é uma velha criatura, o que Paulo trabalha? Ele trabalha o velho homem, né? As velhas manias, quebra de maldições hereditárias, familiar, né? Aquilo tudo que a gente fez que é abominável ao Senhor, né? Série de vícios, série de palavrões, uma vida estranha e longe de Deus. Aí quando a gente vem para cá, é tipo Saulo mesmo, se transformando em Paulo. As coisas que nós fazíamos é lançado no mar do esquecimento, que é o rio que não tem fundo mais, não tem como pegar, e a gente agora ganha uma nova vida em Cristo Jesus, descrita também em João capítulo 3, verso 8, quando Jesus vai dizer para Nicodemos o que é nascer de novo também, é andar pelo Espírito, não é mais fazer as obras da carne, é ter uma vida no Espírito moldada e trabalhada e lapidada por Deus. Posso ouvir um amém? Dito isso, eu quero assentar aqui as escrituras com os irmãos, nessa introdução que nós fizemos. O nosso tema de hoje é o primeiro amor, ok? Aí, ó, o nosso tema de hoje, coração bonito, né? O primeiro amor, ok? Você vê bem que o coração, ele tem se expulso assim, ó. Quem já fez esse exame aí de eletro já? Vai em cima, embaixo, assim, né? Se tiver uma linha tênue assim, ó, uma pessoa calma assim, uma linha tênue, é porque está morto. Então, a nossa vida é isso aí, né? Vai fazer um passeio, você fala com a pessoa, ou a pessoa que vai lhe levar para passear, ela fala, com emoção ou sem emoção? Eu acho que a nossa vida sempre vai ser com emoção. Afinal de contas, a vida de um crente sem emoção não tem graça. A vida do crente é de emoção, né? A gente vive sendo pego de surpresa. É verdade ou não é? Fala para o irmão, bem-vindo à nossa viagem, é com muita emoção. Se você ingressar para a vida cristã hoje, você vai ter uma vida radical, com muitas emoções. E aí ele diz para a gente aqui sobre esse elogio que ele arranca da igreja. Mas eu quero datar aqui, lembra que eu falei lá no início, há uns 10 minutos atrás, sobre as 2 cartas. Por exemplo, a primeira carta de Paulo a Timóteo é descrita entre o ano 60 e 62. A segunda já vai mais pelo intermédio de 65. Irmãos, não tem uma data perfeita, é aproximada, tá? Quando fala 65 também pode ser 66, 67, mas é entre essa base aí.
E agora essa carta que nós acabamos de ler de Apocalipse, do verso 1 ao verso 7, sobre a igreja de Éfeso, essa carta agora é na década de 90. Então, se nós trabalharmos aqui a carta de Timóteo, desde o primeiro capítulo, no ano 60, e agora pulamos para o ano 90, se passaram 30 anos. Como que essa igreja está? E nós podemos trazer aqui um paralelo para a gente, né? Como eu estou desde a minha conversão, o primeiro contato meu com Jesus. Eu me encontro com uma igreja de Éfeso em que algumas coisas eu sou elogiado e outras eu sou reprovado. Na verdade, a Bíblia sempre vai dizer para nós, nos revestimos ao ponto de chegarmos à estatura de varão perfeito. Não tem como um cristão que vive a palavra, que ama a doutrina, viver de uma forma estagnada e não melhorar, e ficar com uma coisa mesmo, o mesmo pecado, o mesmo declínio há 10 anos. Isso se chama uma vida estagnada. Na verdade, todos nós somos convidados a melhorar sempre, ser melhor do que ontem e muito melhor do que amanhã. Ou seja, a nossa vida é uma vida exponencial de grandes melhoras. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja, se os irmãos me permitirem. Posso, irmãos? Cadê a mãozinha levantada lá em cima? Beleza, legal, parabéns. E aí eu quero te perguntar, você aqui com a mão levantada, vai me sinalizar assim, assim ou assim? Como é que você vai me sinalizar? Assim, assim ou assim. Eu mudei a ordem aqui, né? Vamos lá, assim, assim ou assim. Quem hoje está melhor do que estava, está a mesma coisa ou está pior? Sinaliza para mim. Assim é bom, assim estou pior. E assim ainda não venci algumas coisas. Quem pode sinalizar assim? Tá legal? Nossa, tá semi-anjo, já está até voando. Nossa, que isso, vi até a asa do seu lado aí agora, né? Pô, muita gente que melhorou, isso é bom, né? Quem pode confirmar que está assim? Se está assim, faz com as duas mãos. Legal. Quem hoje fala assim, pô, desde a minha conversão, eu estou no momento que eu estou assim, ó. A outra não quer nem baixar a mão para não ser pecado, né? Quem hoje se encontra assim, ó, para baixo? Para baixo. Quem hoje se encontra assim para baixo? Ninguém. Ninguém, não é possível. A Bíblia diz que quem confessa seus pecados e deixa alcança misericórdia. Se você está assim, não está confessando, você não vai sair desse buraco. Talvez, obrigado. Aleluia. Eu quero encontrar agora aqueles que estão assim, ó, não fede nem cheira. Tipo assim, não agrada ao céu, né? Não tá assim, né? Jesus voltar hoje, eu tô, né? Tá entendendo, irmã? Mas é verdade para a gente fazer um discipulado, precisamos dessas confissões. Quem está assim hoje, faz assim, sem vergonha, vamos lá. Isso, legal. Vai melhorar. Depende de você nessa palavra aqui agora. Então vamos lá. A igreja de Éfeso, para a revelação que João teve em Patmos, teve 30 anos de tempo, do ano 60 até o ano 90. E esse impasse agora, nós vimos uma análise. É como se você tivesse ido ao médico ano passado e fez um exame, e aí você tem que fazer um reexame agora esse ano. O que você vai ver lá? Que na verdade você continua bem de saúde, ou tem alguma coisa que o médico quer detalhar, ou está muito ruim, né? A mesma coisa. Então, ao ponto de o Espírito Santo soprar para João em visão, em revelação, como está essa igreja, o tempo se passou, e o que a gente mais aprende aqui é que está apontando a uma distância. Ou seja, lembra do que eu falei aqui? O tempo, na verdade, é que vai determinar quem nós somos. Você lembra muito bem, em cultos passados, a sarça de Moisés, que Moisés viu no monte, quando Deus falava com ele, chamou a atenção porque ela não se consumia, ela queimava, ou seja, passava o tempo e ela não parava de queimar. E essa é a grande dificuldade para a gente, o mesmo fogo e a mesma intensidade que a gente apresentou a ser um dia, a gente deve continuar permanecendo dessa forma. Afinal de contas, se você está numa empresa e você mostra uma boa produtividade, e se você cai a produtividade de venda, né, de metas da empresa, a primeira pessoa que vai te chamar é o quê? O teu patrão dizendo, ó, suas metas abaixaram. É ou não é? Então, a gente não fica triste, a gente recebe esse conselho, mas quando a gente fala do lado espiritual, a gente quer questionar, dizendo assim, não conhece meus problemas, né? Na verdade,
A gente questiona aquilo que é de Deus, mas numa empresa a gente sai de lá do patrão dizendo assim, não, eu vou melhorar. Agora chama a atenção do discípulo dizendo assim, olha, você está muito faltoso, você está abaixo da média, você foi melhor do que isso. Ele, não, estou bem, né? E mostra essa garantia que está bem, mas não está. Então passou 30 anos, desde a fundação também da igreja de Éfeso, que se encontra em Atos capítulo 18, através de Paulo pregando aos Efésios, irmãos de Éfeso. A Priscila e Áquila, bem citado em Atos Apóstolos, são praticamente ali os primeiros pastores daquela igreja. Posso deixar um casal de missionários. Aí depois Paulo envia Timóteo, e Timóteo tem aquela sessão de ministração que nós vimos aqui ele fazer, e agora vem João com a revelação sobre como aquela igreja está. Então o reflexo é, desde a implantação de Priscila e Áquila, desde o tempo de permanência e pastoreio do jovem Timóteo, e agora como a igreja sucedeu, ou seja, houve ensino, houve introdução, e agora a igreja, como ela está reagindo. De certo, nós ouvimos aqui que há alguns elogios, né? Ele elogia, dizendo que combateu as doutrinas hereges, né? Em que eles não largaram a fé, porém parece uma coisa antiética. Poxa, como é que pode ter fé e não pode, e perde o primeiro amor? Você sabia que isso é possível? A pessoa pode ter fé em Deus, né? Ela fala, estou cheio de fé, mas na verdade o primeiro amor ditado aqui é que não faz as primeiras obras. Porém, se não retratar, o próximo degrau a descer é o degrau da fé. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Por um tempo você sustenta, mas de um tempo depois você começa a se acostumar e achar que não deve fazer mais, e por aí vai. Então eu convido os irmãos a ler comigo aqui uma reflexão de Jeremias capítulo 13, do verso 1, depois a gente pula para o 7, do 4 ao 7, em que eu achei bem interessante colocar aqui, porque a história é uma história bem comum. Essa história trata, na verdade, muito o que eu quero dizer sobre o tempo, né? O Senhor me disse, no verso 1, vá e compre um cinto de linho e vista-o, mas não lave. Verso 4 ao 7, pegue o cinto de linho, após alguns dias, que está vestindo Jeremias, e vá até o rio Eufrate, esconda ali num buraco entre as pedras. Fui e o escondi junto ao Eufrate, como o Senhor havia lhe ordenado. O profeta vai lá, compra um cinto com seu próprio dinheiro. O cinto é de linho, quem sabe de tecido aí, do têxtil. Ou seja, o linho sempre foi, e naquela época mais ainda, um tecido considerado de valor. Então, não é uma parábola, é uma história verdadeira. O Senhor coloca para a gente o que Ele quer mostrar no texto. O que Deus quer mostrar no texto, né? Algo de valor vai ser apodrecido. E para ele ser apodrecido, eu preciso enterrar. E ele ainda em questão de enterrar, o Jeremias está em Anatote, na sua cidade natal. Ele poderia mandar enterrar aonde ele estava, mas ele faz questão de dizer para Jeremias assim, ó, vai lá e enterra no Eufrates. São dias de caminhada. Então Jeremias pega o cinto e vai até o Eufrates, ele enterra. Aí Deus fala para ele assim, agora volta para a tua terra e tua casa, cidade natal. Agora ele volta novamente para a cidade dele, que é Anatote. Só que depois de muitos dias, veja aí, verso 6, depois de muito tempo, o Senhor me disse, volte ao rio Eufrate e pegue o cinto que eu lhe disse aonde você escondesse ali. Resultado, alguns já conhecem a história e outros estão com o esboço na mão, já estão caminhando. Fui ao Eufrate, disse Jeremias, cavei onde havia escondido o cinto e tirei dali, mas o cinto tinha apodrecido e não servia para exatamente nada. Moral da história, lembra que eu falei da implantação da carta de Paulo aos Efésios? São 30 anos até a revelação de Deus, fez um autoexame sobre essa igreja. Agora nós temos aqui uma história que conta algo movido ou provido de muito valor, chamado cinto de linho, que Deus manda o profeta comprar com seu próprio dinheiro, botar sobre a sua cintura, enterrar lá. Acho que a questão de lavagem é para não blindar, né? Aí mandar enterrar num lugar bem longe, isso dá para a gente entender distância, e assim que ele enterra, ele fala, volta para casa. Para quê? Podia esperar ali, né? Aí ele volta para casa, o tempo que aquele cinto ia apodrecer, Deus agora diz para ele, agora volta lá e desenterra o cinto. Quando ele vai lá desenterrar, o cinto está podre, o texto diz que não serve para mais nada. Lembra quem fez assim? Lembra quem fez assim? Dá para entender como é que você está?
Se não recuperar hoje, a palavra é: não serve para mais nada. O que traz para a gente essa reflexão é que o tempo de ida e de volta e de ida de novo é o nosso tempo de caminhada no Evangelho. É o tempo da doutrina de Timóteo sendo implantada, né? O que você vai sustentar. Quem, meu irmão, se converteu de forma radical, falou: não, eu me converti e não quero mais nada que era do mundo. Não, mas por aí, bebe só um pouquinho, é só não se embriagar. Aqueles jargõezinhos que dá margem para todo mundo, né? Tomar um gorozinho e ficar meio crente, né? Só quando o arrebatamento vier, não vai ser metade que vai ser levada. Ou é tudo, ou é nada. Jesus, ele pergunta para o jovem rico, em Lucas 18, 19: conhece os mandamentos? O jovem fala assim: conheço tudo e pratico desde a minha mocidade. Aí Jesus fala: então tá, deixa eu te falar uma coisa. Vende o que tens, dá aos pobres e me segue. Ele diz: falta uma coisa para você fazer. O texto diz que ele baixou a cabeça e na verdade saiu. E aí vem aquela questão que a gente trabalha muito, né? Mais fácil um camelo entrar no fecho de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é proibida a riqueza. Você veio para cá, você está aqui porque você tem família, tem sonhos, tem projeto, uma casa melhor, uma vida melhor, algo melhor para sua família. Isso é notório, isso é aceitável. O problema é que eu não posso ter o coração nessas coisas, não posso estar apegado a ela. Declara prosperidade para a vida do seu irmão, fala: declara prosperidade sobre a sua vida. Profetiza sobre a vida dele, diga: 30 meses de prosperidade sobre a sua vida. Seu sonho esse ano, tá? Seus projetos esse ano. Ok? Agora, só não vai se apegar a isso, porque não adianta a Ana ganhar Samuel e depois ninguém vê mais a Ana no culto. Entendeu? Não adianta Deus resolver o seu problema, consertar o seu casamento, e aí ao invés de estar os dois, agora o que estava um só, agora não está mais nenhum na presença. Ok? Então preste atenção. Quando o texto diz sobre esse cinto, é algo de valor, que é você, que sou eu. Você é muito valioso para o Senhor. Isso é, sem sombra de dúvida, algo que todos devem saber. Uma alma vale mais do que todo ouro e toda prata do mundo. Para Deus mostrar o seu valor, Ele fala assim: ó, eu amo 99 ovelhas. Mas Ele diz assim: quando uma se perde, eu ponho as 99 num lugar seguro e vou atrás de uma. Irmãos, só você pegar a soma, 99 já não está bom, mas uma tem muito valor. Ele não despreza as 99, Ele deixa guardada. Mas aqui uma ovelha vale muito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, a saber, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está entendendo que está tudo no singular? Deus deu o filho, singular, para que todo aquele que nele crê, ele crê, tenha vida eterna. Então é uma decisão que Deus espera de cada um de nós, pessoal. Quem já entregou a vida para Jesus aqui? Quem vai entregar hoje? Aleluia, irmã. Pode ser agora? Aleluia. Olha, então quando a gente olha essa história, a gente tem que entrar nela e se aplicar a gente nela também. Qualquer um de nós está enfadado a perder a essência. Eu não sei qual o tipo de perfume que você usa, mas tem o toilette, né? Que é aquele que sai em algumas horas, que não fixa tanto, e tem o parfum. O parfum é aquele que fixa. Mesmo sendo parfum, alguns dias você vai perder, ou o cheiro vai ficar bem longe. Então quando a gente fala de perfume, que a gente entende, quem gosta de um parfumzinho aí, levanta a mão, por favor. Quem gosta de um Avon? Ok? Quando você põe um perfume, você quer que aquele perfume fixe. Você não está colocando um perfume para você apenas sair da sua casa, né? Você quer ser uma pessoa cheirosa, é ou não é? Você quer entrar no trabalho cheiroso, quer ou não quer? É? Aí as pessoas te elogiam e falam: tá cheiroso, hein? Você dá até uma sacudida, né? Assim, né? Deixa a essência ir embora. Mas essa é a verdade da vida. Deus não chamou a gente para ficar com um aroma agradável pelo momento. Deus não quer que você apenas fixe por algumas horas. O Senhor quer do teu levantar ao seu deitar. O Senhor quer um dia de perfume agradável nosso. O Senhor quer uma semana de perfume agradável nosso. O Senhor quer uma fixação nossa mensal, anual. Até que Ele venha, nós precisamos estar com o cheiro da rosa de Sarão. Quem aí pode se expressar nessa noite? Dá um glória a Deus no seu lugar. Então quando a gente entende que esse cinto nada mais é do que eu,
do que você, do que a nossa vida ministerial, vai ter outras aplicações. A gente hoje pode ditar aqui e saber qual a distância que nós tomamos daquilo que tinha valor para a gente. De repente, num primeira vista seu, né? Você viu um valor ministerial na igreja, viu um valor ministerial, viu um valor também pessoal na pessoa no qual você casou, em alguém, em uma casa que você comprou, alguma coisa, mas a distância, né, o passar dos anos, a sua apreciação, a sua admiração por tal coisa já não é a mesma coisa. Mas na verdade o que muda são os nossos olhos. E a Bíblia diz que se os olhos forem bons, o nosso corpo será luz. Então que Deus agora, nessa noite, possa trazer a visão que a gente teve do início, sobre tudo e sobre todas as coisas. Posso ouvir um amém novamente? Entenderam a colocação de Jeremias? Esse cinto somos nós, nosso ministério, a nossa vida, o nosso casamento, nossos filhos, a nossa casa. E a gente que sabe, ou a gente enterra e vai apodrecer, ou a gente entende que a distância, esses dias... Assim, gente, muita gente se converte aqui, mas também a gente tem que aceitar, a gente é a igreja, a gente não é perfeita, a gente é saudável. Quem considera Rehoboth uma igreja saudável? Eu considero, né? Se tiver algo errado, é nosso, nós somos imperfeitos, mas é uma igreja saudável. Olha o tempo de palavra que você está tendo, olha a aplicação dela. Cara, onde você encontra isso tudo? Hoje você vê só oportunidade, revelação, as pessoas preocupadas, como é que vai conduzir a pessoa para o futuro, mas ninguém quer consertar erro de ninguém, irmãos. Ninguém quer botar doutrina em ninguém, a igreja vai ficar insustentável nos últimos dias, irmãos. E aí, uma pessoa chegou para mim, depois de muito tempo, estando conosco, e falou assim, pastor, eu vim pedir a sua bênção aí, poxa, queria sair e tal. A igreja está muito longe da minha casa. Eu falei, você se mudou? Ela não. Eu falei, nem a igreja também. Mais de 5 anos com a gente, ela mora no mesmo lugar, a igreja está no mesmo lugar. 5 anos buscando, a igreja não era longe, agora é longe. O que aconteceu com ela? Cinto de Jeremias. A obrigação de nós mantermos a chama acesa é nossa. Nós que devemos colocar, meu irmão, lenha, nós que devemos buscar o azeite para o fogo não se apagar. Olha bem o que ele diz aqui no capítulo 2, no verso 1, por favor. Olha, Apocalipse. Então ele escreve a carta, o anjo da igreja de Éfeso, e dizendo, essa mensagem daquele que segura na sua mão. Uau! Olha o que Deus está dizendo. Na mão do pastor, do líder, quem segura sou eu. Isso é maravilhoso. Alguém pode dividir um oi aí, um colé, um amém, um glória, pelo menos alguma coisa. Deus está dizendo, eu que sustento o altar, eu que seguro na mão do anjo, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. As estrelas é o mensageiro, o pastoreio, não é que é estrela de moda, né? Aquele que ilumina, aquele que reflete a palavra, aquele que dita a palavra. E o candelabro de ouro é 7 igrejas. É bom você separar isso aqui, que isso aqui vai ser aplicado lá no final, tá legal? Então ele diz uma mensagem ao pastor da igreja, para que ele replique a igreja também. Aí ele vai dizer um elogio no verso 12. Quem gosta de ser elogiado, levanta a mão lá em cima. Por favor, não perde essa oportunidade. Levanta a mão quem gosta de ser elogiado, fica com a mão assim. Você que está vendo essa pessoa aí do seu lado com a mão levantada, faça um elogio para ela agora. Por favor, elogio verdadeiro, não mentiroso, tá? Fala a verdade para ela, viu? Em forma de elogio, ok? Aí, ele faz um elogio agora. Que elogio é esse? Claro, nós estamos tratando aqui. Como é que pode, irmãos? Pense comigo, raciocine comigo. Nós viemos ouvir a Bíblia, a palavra. Só que daqui a pouco a luz, o som, aquele vai embora, os ar-condicionados são desligados e cada um de nós iremos para nossas casas. Teremos uma vida não secular do mundo, mas iremos ter um trabalho com pessoas ímpias, iremos pegar um Uber talvez com ímpio, iremos nos relacionar com familiares talvez que não congreguem. Como é que a Bíblia é tão viva, sabe, tem chama? Porque tudo que a gente lê, por mais que seja o espiritual aqui, tudo se combina ao que a gente vai viver aí fora. É o manual de vida de Deus. É o manual. Você vem, abre a Bíblia em Apocalipse, você acha adjetivos que compõem as suas decisões. Por exemplo, hoje ainda você vai ter que tomar a decisão, ou amanhã.
Por exemplo, eu tinha uma pessoa que ela veio decidida para a igreja de tomar uma decisão. E ela me parou 1 minuto dizendo assim, ó, a minha decisão foi anulada, porque a palavra de hoje falou comigo. Como é que pode uma palavra mudar um destino de uma pessoa? Fazer com que uma decisão concluída já, uma decisão vindo de casa, decidida, combinada com a esposa, seja paralisada pela palavra de Deus. Sabe o que significa isso, irmão? Ainda tem aqueles que obedecem à voz do Espírito Santo. Ainda tem. Tomar a Deus que as decisões que nós viemos ter e tomar sejam direcionadas por essa palavra de hoje. Porque a palavra de hoje vai muito além daquilo que pensamos, pedimos ou até imaginamos. Deus vai atingir o alvo na exatidão hoje, ok? Sei de tudo que você faz, no verso 2. Vi o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles são mentirosos. Lembrando, é uma carta que fala altamente sobre ministério. Uma carta que está direcionada justamente para uma igreja, a saber, Éfeso, ok? E aí ele diz, sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo, também vi a sua perseverança, vi que não tolera os perversos, examinou as pretensões do que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que essas pessoas são mentirosos. Resumo, no verso 3, sofreu por meu nome com paciência. Já viu aquela coisa assim, vou tolerar porque eu sou cristão. Quem já falou isso? Isso significa que ainda tem temor dentro de você, dentro de mim. Quando a gente fala, literalmente não devia ser, não quero tratar isso como uma ignorância, mas quando você fala assim, eu só não respondo porque eu sou cristão. Na verdade, o homem carnal, ele tentou sair, mas quando você não respondeu, quando você tomou uma rédea para trás e não deu com a mesma moeda, você não deixou o homem carnal florescer, e você literalmente viu que você tem um domínio próprio, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele diz, sofreu em meu nome com paciência, sem desistir. Ele arranca um elogio, e esse elogio, dito à igreja de Éfeso, é todo ele discernente à obra desses obreiros, desses servos dessa igreja. Todos eles tiveram o quê? Ele disse, sei de tudo o que você faz. Não tem como se esconder do Senhor. É tão perigoso pensar que a gente pode ocultar alguma coisa de Deus. O salmista vai dizer, antes que eu fale uma palavra, tu já sondaste meu coração. Você pode olhar para essa pessoa do lado e tentar imaginar o que ela está pensando, mas você vai se perder. Se ela tentar dar alguma coisa, fizer uma cara, ela pode te enganar, porque o coração do homem, quem sonda é Deus. Então Deus diz assim, eu sei de tudo que você faz. O seu trabalho árduo, o que é um trabalho árduo? Uma dedicação ao extremo. Sobre a igreja de Éfeso, meu filho, é a igreja que não falta com Deus, é uma igreja que trabalha piedosamente ao Senhor, é uma igreja que se dedica na obra de Deus, são trabalhadores leais ao Senhor, um trabalho árduo. E ele diz, há perseverança em vocês. O que faz a perseverança? É dar uma vida de longevidade ministerial. Ninguém se desviou. Só que teve um problema, eles continuaram trabalhando, mas sem essência, somente pela escala. E é esse questionamento que Deus fala para a igreja de Éfeso. Não é que eles não trabalham, eles trabalham, mas sem paixão, sem entrega, sem choro, sem quebrantamento. Sabe aquela coisa, eu já sei fazer, né? O mecânico, né? Aquilo que funciona, aquilo que se você apertar o botão vai dar o start, vai funcionar. Era mais ou menos o que a igreja de Éfeso está passando. E ele diz que eles são perseverantes. Ótimo. Não tolera o pecado. Olha que legal. Gente, que igreja perfeita. Que obreiros perfeitos. Que servos perfeitos. Que pai de famílias perfeito. Só de não tolerar o pecado já é uma ajuda imensa. Porque não se mistura com os outros. Aqueles nicolaítas que tentaram se introduzir na igreja, eles falaram assim, com essa gente não me misturo. E ainda assim, repreende eles. Sofreu na obra. Irmãos, cá para nós, fazer a obra de Deus não é fácil não. É penosa, é ou não é? Eu vim agora de uma conversa com uma jovem aqui na igreja que falei assim, gente, se o ministério tem 10 pessoas nele, se você der uma direção para a direita, você vai desagradar pelo menos 2 ou 3 ali que achava que tinha que ser nessa direção.
Se você mudar de direção, você vai desagradar outros. Então, por mais que a gente tome uma decisão, você não vai tomar o coração de todos. Por exemplo, nem todos aqui estão com problema de casamento. Tem problemas aqui que são problemas financeiros. Nem todos estão com problemas financeiros, né? Tem outros aqui que estão com problemas espirituais. E outros aqui são com problemas de casamento, relacionamento. E outros com problema de futebol, quem torce para o Vasco, né? Então, há uma coisa eclética aqui, em que, sabe, tem vários tipos de problema. Então, de repente, se você mirar, eu quero falar só sobre casamento. Então, meu irmão, você vai ter que fazer um culto para casais, para que você selecione o público que você vai falar. Eu quero falar de um assunto de finança. Então, você tira um dia da semana para fazer um culto, pastor, que fale sobre finança. Porque se você tentar botar uma coisa só de finança aqui, o cara está dizendo assim: poxa, a pregação é até legal do pastor, mas eu queria que ele resolvesse o problema do meu casamento. Estava precisando agora que a minha esposa ouvisse uma palavra sobre o nosso casamento. Você vai ficar inércio. Olha como que é essa parte eclética que você tem que alcançar. Ao homem é impossível, graças a Deus. Mas a pessoa do Espírito Santo, ela pega cada palavra que sai desse altar e ela vai aplicando, dizendo: está vendo, meu filho? Lá no seu problema é desse jeito, dessa forma. Então vamos dar louvor e honra e glória ao Espírito Santo. Quem ama o Espírito Santo aí? Dá uma salva de palmas a Ele. Então a igreja de Éfeso, ela sofreu na obra. Paulo vai dizer para Timóteo: sofre comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. Tem sofrimento servir a Jesus? Tem, mas é um sofrimento amparado de consolo. Se você está uma vida longe de Deus, você vai ver que você sofre sozinho. Mas quando você começa a servir Jesus, você tem talvez as mesmas dificuldades que você tinha sem Ele. Só que agora tem um consolo, tem um amparo, sabe? É mais leve. Mateus 11, 28, o fardo é suave, o jugo é mais leve. Você começa a ficar perceptível e vendo que algumas coisas Ele está resolvendo para você. Na verdade, é um mar de esperança não caminhar sozinho e saber que a promessa que Ele fez é vigente sobre nós. Pergunta para mim, qual é a promessa? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Maravilhoso isso. Você está andando com um problema, foi resolver um problema no banco, apareceu uma pendência, Jesus está com você lá, né? Foi resolver um problema de família, Jesus está com você lá. Foi no médico fazendo uma consulta devido a um diagnóstico, Jesus senta contigo em frente ao médico. E se o médico dá uma sentença, ele fala: meu filho, só colhe o que ele está dizendo, mas olha para mim. Por que, Senhor? Eu vou olhar para o Senhor, porque Ele é médico. E o Senhor? Eu sou médico dos médicos. Se o advogado não resolve a sua causa, ele diz: eu sou advogado dos advogados. Se os senhores da terra falham contigo, ele diz: eu sou o Senhor dos senhores. Pelo amor de Deus, é melhor andar com Jesus, gente. Alguém pode reagir nessa noite aí? Ei! E o melhor de tudo, eu queria que você lesse isso segurando a mão dessa pessoa que está com um parfum do seu lado. Segure na mão desse cheiroso e fala: cheiroso. Se é mulher, diga: cheirosa de Jesus. Lê para mim o verso 3 junto com essa pessoa. Vamos lá. Sofreu pelo meu, com paciência, a prova que ela segura na sua mão. Tinha tudo para desistir. Você tinha tudo para fazer o que o português aí fora diz: vou chutar o pau da barraca, ninguém vai mais me ver. Mas olha só, os seus planos se frustraram. Olha onde você está nessa noite, na presença do Eterno. Alguém aí, meu irmão, reage no seu lugar. Você que está aí, meu irmão. Ei! Agora, muito gostoso é quando você faz um plano e Deus anula todos os seus planos, né? Talvez tem gente aqui que falou assim: não, até o final desse mês não vai fazer. Você esqueceu, cabeção? Você entregou a sua vida para Ele? Não tem como. O Jonas falou assim: Senhor, sou teu. Ah, é? Vai querer fugir? Tem uma baleia te esperando. Não tem como, irmão, fugir. O salmista falou assim: como eu posso fugir da presença de Deus? Se eu vou nos altos céus, Ele está lá. Se eu vou embaixo da cama, Ele está lá.
Onde eu vou fugir? A Bíblia diz no Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Meu irmão, olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: você não é besta não, mas tem um chip em você. Fala para ele: você não está chapado, você está chipado. Pastor, me prova. Provo, Efésios 1:13. Esse é o chip do crente. Efésios 1:13, por favor. Efésios 1:13. Vós foi selado com o Espírito Santo de Deus, a saber, para o dia da redenção. Agora vocês também ouviram a verdade da boa nova de salvação, quando creram em Cristo Jesus, cercou vocês o Espírito Santo. Olha lá, o selo. Vocês têm um selo do Espírito Santo, no qual ele havia prometido. Se essa pessoa tem o Espírito Santo, fala, irmão chipado. Talvez ele falou assim: poxa, se melhorar um pouquinho vai falar que eu estou no shape, né? Não, não é isso não. Não é sobre o seu estado físico, nem sobre, um estado emocional que muitas pessoas costumam fazer. É que você tem uma marca. Você foi selado. Você tem um chip do céu. Você é um cidadão do céu. Não tem mais como fugir, irmãos. Você vai estar no teu trabalho amanhã, o Senhor está lá, ó, com o GPS dele ligado, né? Porque tem uma antena do céu que pega a sua frequência. Aonde você está, Deus está conectando com o aparelho dele chamado Espírito Santo, dizendo: está lá o meu filho, está lá a minha filha. A Bíblia diz que ele não desampara os seus. Isso é bom para a gente. Quem já está se sentindo aqui melhor? Não estou emocionando ninguém, apenas a palavra. Não se trata de um culto coach. Não, se trata de um culto onde a palavra está sendo pregada. Talvez você entrou aqui e fala: poxa, pastor, eu estava, me sentindo mal mesmo, achando que Deus não era comigo. Estou até sentindo um arrepio. Não quero tirar sua emoção. Se no final do culto ela ser racional, para mim já é motivo de muita alegria. A nossa esperança, quando a gente pega o microfone para pregar a palavra, é ver um sorriso no seu rosto bonito, Tiago. É ver as pessoas felizes, alegres. Por favor, pelo menos, me dá uma ajuda aqui. Dá um sorriso onde você está. Dá uma... seja leve para mim. Dá uma gargalhadazinha dizendo... Não riu o dia inteiro, já riu agora, tá vendo? Vai melhorar. Sabe por quê? A Bíblia diz que a alegria do rosto formoseia a alma. Se o teu problema é de alma, escancara, pega de um lado ao outro, dá uma gargalhada que vai ser curado agora. Vou dar mais uma chance. Se o teu problema é alma, a alegria do rosto formoseia a alma. Dá uma gargalhada no seu lugar. Você está num ambiente de alegria, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa depressão. A alegria do Senhor é a nossa frustração. A alegria do Senhor é o fundo do nosso poço. A alegria do Senhor é o nosso divórcio. É a nossa falência. A alegria do Senhor é a nossa morte. Então a alegria do Senhor é o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Reage aí no tamanho da sua fé. Vamos lá. É bom receber elogio, mas elogio não coloca ninguém em estado de melhora. A minha mãe sempre falava assim: faz uma comida, ela fala, me dá uma nota. E se você chegar na casa dela para almoçar, o feijão, candelícia, ela vai dizer assim: olha, se você falar 10, ela fala, não faz isso não, dá 9,5 para que eu possa melhorar no próximo. Mas já estava bom. Essa é que a nota 10 coloca a gente, num andar superior. A gente fala assim, não preciso melhorar nada. E talvez a gente se torne uma pessoa estagnada. Ok? Então a gente vai dar uma nota abaixo de 10, 9,9. Recebemos elogio agora. Agora, vamos ter um tempo para as queixas também? Que na verdade, se nós não examinarmos a gente, como é que a gente vai achar os nossos defeitos? Então chegou uma hora agora de você que riu, você que se alegrou, também receber umas críticas agora. Pode ser ou não pode? Hein? Nem só de riso viverá o homem? É ou não é? Tu pensou que ia ser o culto inteiro assim, né? Tá certo. Agora veja bem, contudo, dá ruim. A pessoa chegar para alguém e falar, fulano, legal, pô, você está de parabéns. Contudo, aí você fala, meu Deus do céu, porque eu não fui embora na primeira parte? Porque o culto é completo. Não, não está?
Ó, contudo tenho contra você uma queixa. Contudo tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Espera aí, irmãos. Acima ele arranca elogio para mim, dizendo que eu trabalho, que eu não estou no pecado, que eu não estou nada. Já viu aquela justificativa que alguém fala assim: poxa, eu não estou no pecado, estou em santidade, estou orando, jejuando, aquele super crente. Aí alguém chega para você e fala assim: mas você não é a mesma pessoa, o teu trabalho está sem graça, está sem óleo. É um trabalho mecanizado, automatizado. O que é automatizado? Você chega em casa, aperta o botão, o portão da sua garagem, linda, abre para você colocar a sua X6 lá. Abaixa a mão que está na hora da bronca. Aí você abre o portão, e anda com seu lindo carro na garagem, ó. Maravilhoso. E ele diz uma coisa para a gente: contudo tenho contra você uma queixa. Você abandonou o primeiro amor, ou o princípio do primeiro amor que você tinha no início. Irmão, quem tem mais 10 anos de casado aí? Não precisa. Se vi um casal que eu falei: gente, vocês estão com tempo para brigar? Vai fazer sexo, pelo amor de Deus, está recém-casado. Desculpa o palavreado, mas você está entendendo? Está com muito tempo para brigar, vai namorar. Vai brincar de esconde-esconde em casa. Sei lá, né? Sozinho, bota a criança na escola e fala: vamos brincar de piquetar. Se eu achar, eu vou pedir. Vai lá, faz alguma coisa, né? Mas preste atenção, irmãos. Quem tem algum tempo de casado, você sabe que a nossa dificuldade não é casar. Nossa dificuldade é nos mantermos casados. Não é, irmão? Se converter, por exemplo, a menina... Você está afastado mesmo, jovem? Não, só levantou a mão porque é no automático. É a primeira vez aqui, já quer aceitar Jesus? Levantou a mão, né? Por exemplo, quer mesmo? Que legal, bacana. Eu quero. Mas na verdade você sabe que é Jesus que te aceitou. A gente vem aqui com uma mera formalidade. Na verdade, Ele nos amou primeiro. Quando você decide aceitar Jesus, é porque você está respeitando aquilo que está gritando dentro de você. Quando a pessoa levanta a mão para aceitar Jesus ou volta, na verdade, ela está pensando que ela que está fazendo isso. Na verdade, ela está respondendo o que o céu está perguntando para ela. Está entendendo? Aí, por exemplo, essa jovem, qual é o seu nome? Maria Duda. Maria Duda vai aceitar Jesus hoje. Primeira vez aqui. Mas a dificuldade dela, ela manter o que ela fez aqui hoje. Quantas pessoas a gente vem encher altar, meu irmão? Não estou desanimando você não, tá, Dudinha? Beleza? Pode chamar Dudinha? Pode, né? Estou desanimando não. Mas quantas pessoas vêm aqui, chora. Na segunda-feira parece que não fez nada. Vem para cá, mas não muda nada. Então uma dificuldade nossa, assim como um casal, porque se você casa com alguém, porque você tem sentimento com aquela pessoa, assim espera. A não ser aqueles que casaram por causa de herança. E quando descobriram, por exemplo, tem um cara aqui na frente que conquistou uma menina, dizendo que ele era dono de uma frota de táxi, né? E ele ia com cada dia um carro diferente, emprestado dos amigos, etc e tal. E ele conquistou. E todo dia ele levava um picolé. Qual é o nome do picolé, Suelen? Todo dia ele levava um Magnum para ela, né? Aí dava um Magnum, cada dia com um carro diferente. Aí depois ela descobriu que não era o dono de frota nenhuma e que na verdade era apenas um usurpador que hoje se converteu, né? Aqui, aleluia, glória a Deus, né? Não copie isso, seja autêntico, ok? Isso aqui é a velha criatura lá atrás, muito tempo. Só de casado eles têm 35 anos. Aleluia, né? Eles vão fazer agora, dia 26, quarta-feira, eles vão fazer 20 anos de casado. Então, há 20 anos atrás, o cara era um galanteador do picolé, o quê? Magno, e com a frota de táxi. Aí, chama, pastor de mentiroso. Chama. O que ele era? Quem falou? Fala na cara se tu é homem. Eu não sou baú, preciso contar do pastor César. Gente, essa vocês vão se escangalhar de rir.
Não tem nada a ver com a pregação, é uma coisa aqui extra para vocês, tá? Pastor César e a Odaléia. Ai, Jesus, controla a minha língua. E aquele irmão que está no celular ali atrás. Pastor César, ele via anúncio de casa alugando. Ia na imobiliária e pegava a chave. E ficava a tarde inteira com a Odaléia na casa. Hotel barato, né? Mano, os pastores têm história. O mais santo deles sou eu. Isso é porque eu não vou falar o que o pastor Charles fez, né, o Jorge? É? Mas olha que ideia genial. Gente, não façam isso. Isso é apropriação indébita. Mas olhando para cá, não tem nada a ver com o que eu falei. Vamos voltar para o culto aqui. Já riu bastante, mas vamos lá. Eu não me perdi, eu estou aqui, tá? Ele tem uma queixa para aqueles que abandonaram o princípio do primeiro amor. Ele diz assim, ó: veja onde você caiu. Mas ó, viemos de elogios agora. Ele diz em cima que você não tolera o que é pecado, você é justo, você trabalha arduamente, tem perseverança e não desistiu. Mas ele diz assim, mesmo você fazendo isso tudo, tem uma coisa. Sabe aquela coisa que Deus fala para Samuel? Samuel, eu não vejo como os homens vê. Quando Samuel chega na casa de Jessé, eles olham os homens robustos, cheios de músculos, né? Aptos para a guerra em idade e ética. Mas Deus fala assim, não olhe com os olhos carnais. Eu não vejo como um homem vê. É justamente, eu posso enganá-los. O músico, a Keila, pode enganar. Porque tanto eu quanto ela, nós temos uma didática. Faz um curso de oratória para você ver se você não consegue pregar. Faz um curso de homilética para ver se você não consegue montar um sermão. Existem pastores, como existem levitas, que estão apenas, não têm chamado, porque aprenderam. É fácil detectar a essência. Tem perfume, não é pesado e tem durabilidade. Por exemplo, para sustentar a voz, não é unção, é técnica. Keila, por favor, me ajuda. Bota uma vozinha, aquela que dá uma trepidadinha assim, ó. Vai lá. Existe técnica de canto, onde você é instruído em sala de aula. Mas dentro desse canto pode tirar lágrima sua, mas pode não chegar ao coração de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Por favor, Keila, está contigo. Olha eu, a técnica. Vai lá, Keila. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis. Eu. Buscar-me-eis. Existe uma técnica que pode impressionar a quem não tem compromisso com a unção. Porque na verdade vai se identificar contigo. Você é vazio, então um canto vazio vai te impressionar. Mas quem está na unção fala, pô, o canto é legal, mas não tem aquele toque lá dentro. Sabe aquela coisa da adoração verdadeira? É aquele toque. Sabe aquela pessoa que passa com perfume, que você sabe o cheiro do perfume, você fala, o fulano está com esse perfume. Você entende isso? Você não precisa perguntar, você conhece o cheiro. É o que Deus faz com o nosso trabalho. Você pode enganar o teu patrão, mas Deus sabe que você não está contente nesse emprego. Você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu marido, mas Deus sabe que você não está bem no casamento. Você pode enganar o seu pastor, você pode enganar o seu líder, mas ninguém consegue enganar a Deus. Deus não vê como o homem vê, Ele sonda o coração. Então Ele diz para nós olharmos onde nós cairmos, e o remédio é nos arrepender e voltar às práticas das primeiras obras. Quer ver uma coisa? Levante a mão, porque a gente está fazendo um culto junto, sim ou não? Sim. Ok, De manhã eu perguntei, e o pessoal ficou com carão.
9h30 da manhã, tinha gente chegando na igreja. Eu perguntei, o culto mudou de horário? Foi. Não é que eu estou dando esporro, nem falando nada com ninguém. É que se não tiver uma ordem, vira bagunça. E tem gente que é mega espiritual. Pergunta como? Aqueles que falam, eu tenho o dom da palavra, eu só guardo a palavra. Eu não gosto de negócio de louvor não, vou na hora da palavra. Santo e profano junto. Se o próprio Deus diz que Ele habita no meio dos louvores, onde você está na hora da canção? Se o próprio Deus ama a adoração, Ele ama ser adorado, onde você está? Que Deus não se ouve a sua voz. Então Ele diz para a gente, ó, começou a sessão, tá? Você não vai embora não, né? Levantou a mão, recebeu o rio, agora você vai ficar, não vai? Vai ou não vai? Vamos ver. Mas Ele diz para a gente que a gente pode enganar as pessoas com a nossa performance. Talvez um obreiro pode vir e cumprir a escala de ritual certinho. Ele pode obedecer a escala, mas ele pode não florescer na unção. Ele pode vir de forma maquiada, com uma bela roupa, com uma bela oração. Pode dizer que jejuou, mas não jejuou. Pode dizer que está orando, mas não está orando. Mas Deus, que tudo vê, conhece o coração dele. Então agora a gente tem uma analogia de Deus dizendo assim, ó, você trabalha muito bem, você não desiste, você tem um dom da palavra, mas o primeiro amor você já perdeu há muito tempo. E aí dá ruim. Como é que a gente sabe as síndromes que nós perdemos o primeiro amor? Simples. Vamos comigo aqui. O entusiasmo e a devoção fervorosa terminou. O que é a devoção fervorosa? Sabe aquela pessoa que levanta a mão, que adora, que rasga os céus? No meio do louvor, ela se dobra no chão, ela chora, ela se entrega. Sabe aquela mulher em que Jesus recebeu o bom perfume dela, quebrando o vaso e derramando aos pés de Jesus aquela adoração que você não está nem aí para quem está na casa. Sabe? Você não quer nem saber se o teu louvor é maior do que o do irmão, o seu glória a Deus. De repente tem alguém do lado e você dá um glória e a pessoa fala, escandaloso. Você está apaixonado e ele não. Uma pessoa apaixonada, ela não vê nada difícil para ela. Você fala alguma coisa, ela, vamos embora? Estou com roupa de bora, né? Ela, estou com roupa de bora, onde que é? Que hora? Está apaixonada. Uma pessoa apaixonada, ela não vê a hora do culto passar. Ela, na verdade, se pudesse, morava dentro da igreja. Ela ama, quando pega a palavra, o coração dela suspira, né? Ela se alegra, por quê? Porque esse é o estilo de vida dessa pessoa. Então, quando o entusiasmo acaba, entusiasmo, quero tirar aqui, motivação. Por exemplo, vou para a igreja porque estou na escala, mas não queria ir não. Assim eu acredito que estava João Batista, o Zacarias, o pai de João Batista, apenas cumprindo uma escala. Porque quando o anjo apresenta para ele, fala o que vai fazer, ele duvida. Perdeu o entusiasmo de servir. Ele, na verdade, estava cumprindo uma mera formalidade de uma escala sacerdotal. Ele estava apenas cumprindo uma escala do seu dia. Então, o que é perder o primeiro amor? Eu faço mecanicamente. Eu faço porque eu já sei, mas não faço por causa da minha devoção a Deus. Eu não tenho mais respeito. Eu trato aquilo que é santo como profano. Eu não tenho mais discernimento. Eu não fico mais no culto conectado às sensibilidades espirituais de quando Deus vai falar. Eu não tenho mais respeito. Eu venho de boné para a igreja sem boné. Eu mastigo chiclete no meio da igreja. Antigamente falo, não gente, peraí, presença de Deus, chiclete. Agora a cadeira que você está, você deve ter colocado uns 2 chicletes nesse tempo aí, embaixo da cadeira. Você levanta sem temor nenhum para ir no banheiro qualquer hora, tirando a atenção de todo mundo. É uma desatenção, é celular no culto, é falta de interesse pelo aquilo que é religioso. Mas eu trabalho, mas eu sou servo, eu sou levita. Pois é, ele conhece tudo isso, mas ele diz que isso aí é uma performance que agrada aos homens, mas a ele, não. No parâmetro dele, chamado paquímetro, um medidor, ele mede e diz assim, está perfeito na escala, mas está sem devoção. Irmão, não sei se você conhece alguma parte mecânica, mas, irmãos, trabalhar com um carro sem óleo é bater o motor. A Bíblia tem uma analogia sobre o machado. O machado, quando ele está cego, você gasta energia e não corta nada, sabe? Mas você está trabalhando, estou martelando, estou dando pancada para derrubar essa árvore, mas ela não cai.
não é sobre força, nem sobre violência, é sobre o Espírito de Deus. Agora, queira você agora prestar atenção no que eu vou dizer, incline os ouvidos para cá. Por isso que muitas coisas em nossas vidas não têm respostas, porque ativamos o modo mecânico e não o modo espiritual. Trabalhamos, cumprimos escalas, cumprimos as obrigações, mas não temos mais a paixão, já foi embora há muito tempo. Em poucas coisas no qual vos disse agora, dá para você perceber. No início, você era o primeiro a chegar, e a sua mente, vou chegar na frente, porque senão vai ocupar os lugares lá e não vou mais. Hoje, isso tanto faz, tanto fez. Agora você senta em qualquer lugar. Antes de você entrar nesse lugar, antigamente você vinha até o altar ou até uma cadeira, debruçava-se e orava ao Senhor, pedindo perdão dos seus pecados. Agora, os seus colegas de estacionamento, de portaria, têm muito mais validade na sua vida do que o Senhor. Antes de você conversar com o Senhor, você conversa com 59 pessoas, até que sobre um restinho da sua fala, e você vem: Deus, estou aqui, hein, cheguei. Como se Ele fosse um colega e não mais Senhor da sua vida. O primeiro amor foi embora há muito tempo. Mas você trabalha, você cumpre escala, você não falta escala. Quem vai detectar essas coisas? Quem vai dizer para mim que na verdade você não saiu de casa chateado, vazio, e está aqui só pela uma formalidade, porque domingo à noite, como é que eu não vou para a igreja? Eu sou crente. Eu estou ruim, mas eu vou assim mesmo. Ainda bem que você não veio, você não desistiu, que você veio, né? Mas agora, permanecer depois de um alerta desse é opção sua. Eu tenho saudade das primeiras obras. O que é primeiras obras? Você começa a ler um capítulo, você só não vai embora. Você vai varando madrugada, você fala: meu Deus, eu tenho que acordar às 5h40 da manhã amanhã. Mas você não para de ler, porque é apaixonante ler. Aí você é tocado pelo Espírito Santo. Aí você manda uma mensagem para alguém, o Espírito Santo traz alguém na memória. Agora não. Temporada de Netflix é mais importante do que a palavra. Tempo de internet é mais importante que a palavra. Isso é perca do primeiro amor. A essência, lembra que eu falei sobre o parfum? Esse perfume toalete aí, você engana um ou outro. Você aparenta que tem um perfume só no momento em que você está liderando, no momento em que você está com a performance, com o microfone na mão, com a oportunidade. Você é o cara mais espiritual, mas acabou esse tempo, não se sente mais cheiro. É só você detectar. Você só é crente movido em alguma escala, em alguma coisa, mas saiu da escala alguma coisa, você é vazio, não tem sentido. Até mesmo fazendo a obra é uma coisa chata, porque é pesado. Perca do primeiro amor. As cobranças que você gostava, porque antigamente você tinha cobrança e falava: fulano gosta de mim, me cobrando. Pô, meu líder, vou melhorar. Hoje, se o líder te cobrar, ele é chato. Eu já falei para vocês, torno a repetir, que toda cobrança, não é que as pessoas não gostam de você nada. Cobrança para a gente é colocar a vida em ordem. O que chateia muita gente, na verdade, é porque a vida precisa estar em ordem. Tem alguém comigo aqui? Não, né? Cadê aquele sorrisinho de 2 minutos atrás aí, gente? A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Irmão, se Deus não estivesse gritando como Ele está gritando para a gente, Deus tinha perdido a paixão pela gente há muito tempo. Então vamos levantar a mão para o céu e agradecer ao Senhor, porque Deus ainda tem esperança em nós. Alguém aí, meu irmão, honra o Senhor aí por essa cobrança dessa noite. Aplauda o Senhor no seu lugar. Perca do entusiasmo da devoção fervorosa terminou. A intensidade já não é mais a mesma. O que é intensidade? Intensidade é aquela constância, aquela velocidade. Falta culto com frequência, falta cela sempre que pode, até arruma questões a serem resolvidas no dia de culto e de cela. Perdeu o entusiasmo, perdeu a paixão. Existe uma história que a Bíblia conta dos 2 discípulos de Emaús. Eles estavam caminhando, mas de forma entristecida. Jesus do lado deles, eles não percebiam. E nós nos encontramos assim por muitas vezes, ouvindo a palavra, Jesus fala no nosso coração, mas a gente inerte, louco, com os olhos providos de escama e a mente fechada para não ouvir a voz do Senhor. Mas isso está determinado nessa noite. Finish.
Isso vai acabar nessa noite. Diga para o irmão do seu lado, você vai sair daqui com paixão nos poros. O seu fio de cabelo se moverá de arrepio pela presença do Senhor, do eterno Deus. Então o entusiasmo também termina. A intensidade já não é mais a mesma. Quando a gente fala de intensidade, o que a gente fala de intensidade? Por exemplo, tem gente, quando a pessoa se converte, o que ela faz? O que tem amanhã? Amanhã é segunda-feira, ela quer alguma programação porque ela está apaixonada. Primeiro amor, o cara procura tudo, o cara está na rede social da igreja comentando, nossa, aí agora, perdeu o primeiro amor, o pastor tem que falar, pessoal, devocional, tem que, penar. Quando o cara é novo convertido, ele pega o culto, trecho, mensagem, bota no grupo da família. Aí quando ele perde o entusiasmo, nada mais, ele não propaga. Eu separei uma parte, quem está com o esboço veio aí, chamado arautos do rei. O que é arautos? Mensageiros. O que a gente aprende com a igreja de Éfeso? Eles deixaram de ser arautos, deixaram de ser mensageiro. Quem gosta de futebol? Vamos tocar no assunto, ok? Quem gosta de futebolzinho? Quem sabe o que é futebol? Bola rolando, 11 um do lado, um do outro, beleza? Um homem de preto no meio. Desculpa. Tem time, por exemplo, quem soube aqui do Tite no Flamengo? Tite, a torcida do Flamengo não gostava porque qual é o nome que se dá ao treinador do Flamengo quando era o Tite? Retranqueira. O que é uma pessoa retranqueira? Que ela não joga do meio de campo do adversário até o gol. O negócio dela é assim, se sobrar uma bola, vai. É do meio do campo até atrás. Ele quer jogar nisso aqui. Ele joga pelo placar de 1-0, assim ele fez no Corinthians. Corinthians é campeão por 0-0 e 1-0, só isso. Corinthians ganhou, já sei o placar, 1-0. Corinthians empatou, já sei o placar, 0-0. É um técnico retranqueiro. Portanto que você bote qualquer um tipo de jogador. O Cristiano Ronaldo, meu irmão, se você botar lá, ele vai dizer assim, não avança, ele deixa lá, retranqueiro. O que a igreja de Éfeso está fazendo? Está retrancando o time. Ou seja, eles não atacam mais, eles não são mais arauto do reino. Agora eles são só aqueles que guardam a si próprio. Acredito eu, pelo um discernimento aqui que eu vou aplicar aos irmãos, esses hereges chamados nicolaítas, que se sustentaram por esse tempo, chatearam tanto, fadigaram tanto eles, que eles não tinham mais, fazer culto evangelismo para quê? As pessoas são tudo igual, né? Não tem mais trabalho nenhum. Fazer o seguinte, pessoal, vão cuidar da gente aqui. Fizeram uma panela, retranca, e não propagava mais o evangelho, não saía mais o evangelho. Assim a gente encontra algumas pessoas até hoje, que não tem mais paixão de ser um arauto para Jesus, que não tem mais paixão de evangelizar. Por quê? Se você não tem paixão para ganhar uma vida, significa que nem a sua está salva. Todo cristão precisa ser um evangelista. Evangelista não é um ministério, é uma vocação, uma determinação. O Senhor nos diz em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você precisa falar pelo menos daquilo que você sabe, do que Ele fez na sua vida. Para pregar não precisa de muito conhecimento, claro, se tiver melhor, mas para pregar precisa de uma disponibilidade, uma paixão. Sabe que pessoas motivadas pelo primeiro amor falam melhor do que aqueles que conhecem toda a Bíblia? Porque ele fala daquilo que ele vive. E uma pessoa do primeiro amor é contagiosa. Onde ela chega tem alegria, onde ela chega tem transformação, onde ela chega tem educação, onde ela chega tem serviço, onde ela chega tem um brilho do Espírito Santo. É real, é real. Então a igreja de Éfeso está na retranca, está jogando por empate, e quando der faz um gol. Se alguém quiser, não. Ele repreende essa igreja. Ele diz, eu tenho contra ti que deixaste as primeiras obras. O que é as primeiras obras, irmãos? O que você fazia que você não faz mais? O que a gente está cansado? Eu sei que na verdade não foi nem a gente que se cansou. Poxa, pastor, se fosse por mim eu estava voando. São pessoas. São pessoas. A igreja é formada de quê? De pessoas, gente. De gente. Você decidiu se expor uma vida ministerial, se relacionar com pessoas, sair do anonimato. Você vai ter dia de virtude e dia de tristeza. Nem sempre numa escala do ministério você vai, caraca, meus irmãos são top, pô, cheguei lá, o ministério estava andando. De repente você é um cara todo organizado e vai fazer obra com alguém totalmente desorganizado.
Você vai ou não vai chatear? De repente você tem uma hora da intercessão. Por exemplo, pessoal, estamos na escala aí, 40 minutos antes do culto. Você vai ver aquele mesmo irmãozinho chegando 5 minutos antes. Aí você fica injuriado com ele. Só que o erro dele não pode provocar o segundo erro, que é o seu. Perder a paixão por causa dos incrédulos. E é o que a gente mais tem feito. A gente tem olhado os erros dos outros e deixado a nossa paixão embora. Tem alguém comigo? Não. A gente tem perdido a nossa paixão, a nossa chama. Por quê? Porque tem alguém errando do nosso lado. Ao ponto que quem está errado fica e o certo sai. Maior erro das pessoas hoje. A igreja dos mais afastados são a igreja daqueles que estão desviados dentro dela. Aqueles que perderam a paixão. Pergunta do fulano, quer fazer a obra? Quero não, as pessoas são ruins. De manhã eu falei e torno a repetir aqui. Você sabia que o veneno da cobra mata, não mata? Quem sabe? Toma uma garfada de uma cobra. É letal, dependendo da cobra, né? Mas o mesmo veneno da cobra que mata uns, existe o mesmo veneno tratado em laboratório, modificado, transformado em encontro com Deus, em reencontro com Deus, em fruto fiel, em discipulado, em célula, que cura. E o problema é que a gente fica com a primeira picada. Ai, me picou, vou embora. Não. Tem um antídoto atrás, vai vir outra pessoa para curar. A gente precisa esperar. Nem todos são ruins e cruéis como a gente pensa. Tem muita pessoa boa e está do seu lado também. Está na sua frente também. Eu não sei quanto pesado é caminhar, mas preste atenção uma coisa. Quem é convertido de verdade? Quem é convertido de verdade? Assim, irmã? Quem é convertido de verdade, você logo muda o conceito. Alguns amigos já não servem mais para você. Não que não serve, é que é incompatível aquilo que você quer traçar agora. Na verdade, se converter de verdade, você tem que abrir mão de algumas coisas. Aí você começa a arriscar a agenda e colocar uma agenda de pessoas que comungam da mesma fé que você. Sal anda com sal, correto? Aí você vai para o futebol de quem? De crente. Aí no trabalho, você procura estar no horário de almoço com quem? Com ímpio ou com crente? Com crente. Aí quando você quer dar um passeio no shopping, você vai com quem? Com crente. Aí quando você quer ir para a praia, você vai com quem? Aí quando você quer ir para a igreja, você vai com quem? Você quer viajar, você vai viajar com quem? Então, se a tua vida se resume a cristão, você vai ter problema com quem? Não tem como. Crente é tudo chato, não é não, gente. Tem um cara maneiro do seu lado, bacana do seu lado. Se você detectou essa pessoa, dá uma moral aí. Dá um abraço nesse ungido aí, irmão. Por favor. O primeiro amor é olhar para Keila como olhamos da primeira vez e falar, cara, a Keila é simplesmente maravilhosa. E de que forma que é uma forma racional isso? Ao ponto que eu começo a me relacionar com a Keila e conheço ela mais de perto, eu vou descobrir os defeitos dela. Mas eu tenho que ser um cara maduro, de saber que os defeitos dela, eu tenho os meus também, isso não pode anular a impressão que eu tenho que ela é uma mulher de Deus, sim ou não? A mesma coisa, é só você aplicar isso nas pessoas. Na verdade, o termo aqui utilizado é, olhe para o seu irmão, mas com o espelho na sua frente. Jesus colocou isso de uma forma bem clara, dizendo para a gente assim, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, cuidado, que tem uma crave no seu olho. Então, antes de eu exigir mudanças em alguém, eu preciso me mudar. Alguém pode receber isso aí, não? Então, a intensidade não é a mesma, é apegado somente no dever e não na devoção. Isso é forte. A pessoa que perdeu o primeiro amor, ela tem um apego no dever, ela não falta a escala, ela não falta nada. Mas ela perdeu a paixão pela devoção. Há um tempo atrás a gente olhou algumas pessoas que perderam a paixão de servir no encontro. Perderam a paixão, simplesmente não querem mais servir no encontro. Mas o encontro foi o que transformou a vida dela lá atrás. Perdeu o primeiro amor e a primeira paixão. Porque agora chega com o olho, tanto no encontro. Porque eu digo encontro por quê? Porque o encontro é o seguinte, não é o conforto da sua casa, você vai ter que dormir no colchão, né? Não tem o seu banheiro próprio. Então aquela coisa toda que era uma loucura, mas era maneiro para você, aquela fila de 200 pessoas na tua frente. Aí quando você chega, vem o outro e fala, espera aí que o arroz acabou. Você fala, meu Deus do céu.
Tem gente que ria e ficava assim na fila do pão, assim, batendo um prato assim, né? Glória a Deus, amém, irmão. Jesus quer falar comigo, acabou o arroz. Hoje não. Olha só, acabou o arroz da minha vez. Cozinha desorganizada. Pessoal, né? Você vê o teu senso. Na verdade, para você medir o teu senso do primeiro amor, é o teu senso crítico. São suas queixas e reclamações. Sinal que a gratidão já foi embora há muito tempo. Na verdade, uma pessoa provida do primeiro amor, ela tem um coração grato e generoso. Ela é bondosa, ela passa a vez, ela cede lugar, né? Ela sempre fala, aperta aqui, dá para levar. Ela faz alguma coisa. Ela é solícita. Aí quando ela perde o senso do primeiro amor, é uma pessoa ríspida. Ela vem para a igreja, termina o culto, não cumprimenta ninguém. O pastor fala, cumprimenta quem está ao seu redor. Ela, eu, hein? Não tem relacionamento com ninguém. Eu cheguei para uma levita aqui do altar. Olha só, criatura de Deus. Eu estava ali, ela estava louvando. Aí Deus falou assim, olha, Deus falou comigo, dá um recado para minha serva, meu servo. Vou repetir para você não ficar com inveja. Meu servo, dá um recado para minha serva. Eu falei, sim, Senhor. Ele disse assim, diz para ela que eu quero ela se relacionando com a minha igreja. Porque é só altar, pega o instrumento, carro e vai embora. E ela me deu o retorno dizendo, pastor, Deus havia falado comigo também. E ela falou que é tão real o que eu disse, que ela tem uma necessidade de usar um instrumento. E uma pessoa da igreja trabalha com isso, e sem conhecer ela, chamou, irmã, vem cá, por favor. Você usa tal instrumento? Ela falou assim, uso. Aí esse irmão que estava na igreja falou assim, eu vou comprar para você e vou doar. Linkou. Deus quer ela com contato com a igreja do Senhor. Sabe essas pessoas que a gente não quer ter contato, que a gente não suporta? Está tudo no coração de Deus. E a gente passa do outro lado da rua para falar assim, não quero contato. Está tudo no coração de Deus. Sabe esses irmãozinhos que andam dando nóia na nossa cabeça? Aqueles que a gente fala assim, meu Deus do céu, lá vem o fulano. Deus está dizendo assim, eu amo ele. Olha o Fábio. Não, literalmente. Aqueles que nós julgamos falam assim, lá vem o esquisito. Deus está dizendo assim, amo ele. Por que Deus está dizendo que amo ele? Porque a palavra precisa se cumprir. Deus é Senhor dos desprezados, dos desamparados, dos esquecidos. Talvez Deus se aproxima dessas pessoas porque a gente se afasta delas. E o desejo de Deus é salvar todos. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Eu não falei de você não, filho. Fábio, você é um presente para a gente. Você é ungido, você é evangelista, você é mestre, você é ganhador de vida. A igreja de Éfeso, indo para o final, a igreja de Éfeso, final do meio. A igreja de Éfeso é igual a um casamento. Pergunta-me como? É tipo um casal que depois de muito tempo decide ser fiel um ao outro. Por exemplo, não trai um ao outro. Estão casados juntos de forma amigável. Mas aquele amor caloroso foi embora. De manhã eu toquei muito. Do céu ao inferno. De manhã eu toquei muito num assunto sobre paixão. Alguém já viu no dicionário o resumo da palavra paixão? Eu vou fazer as minhas aplicações. Você não vê cálculo, você não vê se cartão de crédito tem limite ou não tem. Paixão, quando você olha o buquê de flor, R$200, você fala, me dá. Depois você está casado, quando você olha o buquê de flor, você fala, muito caro. O amor, ele é legal. Mas você sabia que a gente tem que amar, mas não perder a paixão? Porque o que faz dar impulso, sair para um restaurante dia de semana, fazer uma viagem para uma pousada, algo extra, uma noite calorosa, não é o amor.
Muitos casais se amam, mas é um beijinho, beijinho, tchau, tchau. Muitos casais se amam, um dormindo no quarto e o outro na sala. Mas é bom quando o casal tem amor e paixão, porque eles têm vitamina para fazer. Aleluia! Sabe o que é a paixão? Eu ouvi hoje uma irmã que está aqui na frente, é a Tatiane. Ela botou a filha para dormir. O marido foi almoçar em casa, ou estava de folga, botou a filha para dormir e falou: amor, está tudo propício. É só chutar para o gol. Isso é paixão. Quantos anos de casado? 13 anos de casado. Ainda fazendo sessão da tarde. Ah, não é? Que maneiro! Essas coisas. E ele falou que na casa dele tem uma piscina. Tiago. Amados, a gente casa e a gente torna uma rotina o nosso casamento. O que a igreja de Éfeso está fazendo é aquilo que a gente entende como casamento. Só em nome da união conjugal, em nome da Bíblia, a gente não separa. Não é só por causa disso, isso é princípio. Mas não é para se estabelecer além de uma obediência a Deus. O desejo de Deus é que eu e você, todos os casais, vivam eternamente apaixonados. Você sabe que um casal apaixonado, ele beija direto. Mas nem sempre um casal, o casado beija. Olha o beijo do casal casado. E quando não, tá, tchau, amor. Já viu um casal apaixonado? Meu irmão, a língua vai lá no céu da boca. O cara fala: deixa eu contar os teus dentes com a língua. Não é? O casal apaixonado, a pessoa te beija com bala house. Um casal que apenas se ama, com gosto de sardinha e de cebola, tá tudo bem. Casado, como se tivesse uma obrigação. Já casou, agora vai ter que engolir o pacote. Peraí, não foi desse jeito que eu te conheci. Pelo menos o pastor Sérgio apresentava aqui um magno. Agora já pensou o cara que... Qual é o nome desse picolé aqui da esquina? Propaganda de graça. O quê? O cara agora vai chegar com hortifruti para ela. Você está entendendo que um nível da sua conquista deve ser mantido? Já pensou como é que você estaria ardendo em paixão? Meu Deus, vai brincar de pique-esconde em casa? Muda para um quarto maior. Bota uma banheira nesse quarto, acende o fogo. É real ou não é, irmão? É o que a igreja de Éfeso está precisando. Uma igreja agora que calcula o que pode e o que não pode. Meu irmão, sabe o que é paixão? Você não faz cálculo, como já falei. Você não quer saber da fatura. Você está apaixonado. O perfume não é caro. O jantar não é caro. Agora, depois que casa, o rodízio virou caro. É o mesmo valor de quando você era solteiro. Só que para conquistar, a gente é avantajado. Para conquistar, você não faz cálculos de gasolina. Você vai aonde for a casa dela. Aí depois que casa, fala: gasolina está cara, tá vendo não o preço da gasolina? Olha o Lula aí, ó. O Lula ganha culpa. Tá solteiro, quer conquistar, chega no restaurante, aí cheio de classe, dobra a perninha, no final de comer, dá um cafezinho, garçom. Aí casou, aí a esposa quer pedir um café, meu filho, toma em casa. Tá caro. Você está entendendo? A gente faz cálculo. É o que o Senhor está cobrando. A gente está colorindo aqui para vocês entenderem, mas imagine de uma forma espiritual o que a igreja de Éfeso está fazendo. O relacionamento, na verdade, entre irmãos é um relacionamento da tipologia do casamento. Cristo, ele é o Senhor, Cristo é o marido e a igreja é a noiva. Ele é o noivo e a gente é noiva. Então essas coisas que a gente está colorindo é para trazer uma analogia de como está o nosso relacionamento com Deus. Se você não é daquele desesperado ainda que se arruma na hora do culto dizendo: gente, está na hora da palavra, tua paixão acabou. Porque o amor, por muitas vezes, não estou jogando o amor fora, o amor é o que faz permanecer. Mas lembra daquela linha do coração que eu falei? O amor é assim, é linha tênue. Você vai até que a morte separe. Mas a paixão, meu irmão, é quando vocês se cruzam, o coração dispara, a boca se enche de saliva. Sabe? Quando você faz uma surpresa, quando tem uma cantada, alguma coisa, é o que o Senhor quer.
que a gente esteja louco, apaixonado pela presença dEle, como nós estávamos. Pastor, e o amor? O amor vai fazer você permanecer, legal, mas a paixão vai fazer você ser um cara acelerado, um cara que chora, um cara que pula, um cara que está presente, você está entendendo, né? Um cara que é motivado. Paixão, 7 horas da noite, o cara chega do trabalho e fala, todo mundo está pronto. Amor, acho que a gente vai para a igreja não, porque eu acho que vai chover. Deu previsão de chuva lá para sexta-feira, o cara já está falando de chuva na quarta. Eu não estou dizendo mal do amor não, tá? O amor, mais uma vez, é o que consolida. Mas a paixão é aquilo que motiva. É aquilo que você não vê valor de nada. Você tem que fazer. Você não acha que a igreja é longe, você vem motivado. Porque um apaixonado, meus irmãos, é só você ver, tem gente aqui que a esposa que é casada, ela morava muito longe da sua casa. Você não via preço de gasolina, você não via preço de pedágio, você não via o valor da conta. Você tirava ela onda, é ou não é? Tem alguém aqui? Não? Alguém aqui? Quem já gastou muito com a esposa? Quem está com uma esposa que morava longe? E você conquistou longe? Longe? Muito longe? Muito longe? É? Aí, ó, alguns irmãos abençoados aí. E hoje? Hoje ela fala assim, vamos ali na esquina. Estou cansado. Somos nós, irmãos. Somos nós. Se a gente deixar a paixão de lado, como Cristo quer que a gente se torne para Ele, irmãos, a gente vai deixar muitas coisas ser monótonas na nossa vida. E muitas coisas irão, ser pesadas para a gente. A vida vai ficar sem graça. E essa é a igreja de Éfeso, que não avança mais. É uma igreja que está estagnada, está preocupada somente no seu próprio umbigo. É assim mesma coisa também, a gente pode traduzir como um carro. Quem tem um carro aqui, meu irmão, que um dia orou e pediu a Deus esse carro? Está na medida que você pediu um dia. Seu carro foi um sonho. Quem tem um carro assim, por favor? Ô gente, pouca gente tem carro. Se não levantar a mão, vai ganhar a bicicleta. Você tem um carro do sonho que você pediu ao Senhor. Mas o fato de você estar com esse carro já vai fazer 1 ano. Lava-jato é quando dá. Entendendo? A roda está ralada, pintura. Imagina só, você acabou de comprar um carro. Deu na mão da esposa. Gente, as mulheres me perdoam aqui. Quando ela estaciona, você faz assim, ó. Essas coisas é maneira. Não fala nada para ela não, só vê. Ela não precisa saber, vê. Mas quando você pede a paixão pelo carro, tanto faz, tanto fez. Quer ver uma coisa? Ela fala, deu uma encostada ali. Você fala, deixa para lá, está velho mesmo. Mas esse carro foi um sonho seu. Aí você culpa, assim, porque o carro está velho, né? Porque tem que trocar. A mesma coisa da casa. A casa era a casa dos sonhos, né? Agora a casa está lá cheia de reboco, a pintura que não dá mais. Falei de manhã, quer ter uma sensibilidade. Quem mora em casa, já estou terminando. Quem mora em casa, levanta a mão. Você pintou a casa de vermelho. Se a tua casa hoje saiu, a tintura vermelha está rosa, você perdeu o primeiro amor. Você pintou a casa de amarelo, hoje está bege. Perdeu o primeiro amor. Você chegou com a esposa e falou, mozão, vou pintar essa casa aí assim, assim, assado. E hoje está desbotada. Desbotada. A gente perde o primeiro amor com facilidade, irmãos. E sabe o que a gente culpa? Eu não sou apegado a bens materiais. Eu tenho um nome para isso, posso falar? Relaxado. Porque eu tenho que culpar alguma coisa, tenho que dar uma desculpa de alguma coisa. Eu sou relaxado e digo, eu não me apego a bens materiais. Sabe como é que é? Irmão, como é que eu não vou cuidar daquilo que Deus me deu com tanto zelo? Afinal de contas, saiu do meu bolso, amém? Amém ou não amém? Mas o que mata a gente? O que faz a gente perder o primeiro amor? É simples, vejam bem. Veja bem no verso número 6, por favor. Verso 6. Mas a isso ao seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas. Repete comigo, nicolaítas. Como eu também odeio. Irmão, quem já falou aquela frase assim, cansei, vontade de chutar o balde, quero mais saber não. É uma coisa normal nossa, de se fadigar. Lembra que eu falei? Pessoas nos machucam. A gente vive com pessoas, a gente trabalha com pessoas, cria esse relacionamento com pessoas. Quem vai machucar a gente? Não pode ser o burro, nem o cavalo, vai ser pessoas. Meu irmão,
As pessoas não são animais, cachorro. Chuta o cachorro. Dá uma broncazinha nele. Fui na casa de um cara esses dias, o cachorro rasgou a cortina da sala, linda dele. Aí ele falou assim, eu falei, pô, ele é bonzinho? Ele, não, porque eu dei uma pancada nele agora, que ele, olha o que ele fez ali. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, cachorro, tu vai virar um cachorro quente. Vai virar um cachorro quente, né? Aí, mas daqui a pouco, no final da conversa, conversando com essa pessoa, tal, daqui a pouco estava o cachorro lá. Não vai fazer meme não, tá? Ó. As pessoas não são igual ao cachorro. O cão você não precisa motivar não. Ele tem motivação própria. Motivação dele é própria. Parece que ele não tem memória, né? Acabou de apanhar agora, já está cheirando aqui. As pessoas não. As pessoas são sensíveis, elas são a ser conquistadas. Quando a gente fala do primeiro amor, é isso, falta nós partimos para o nível da conquista, conquistar as pessoas, sabe? Permitir também ser conquistados. Nunca se fechar, nunca. Só que os nicolaítas aqui, resumindo para vocês, é a causa dessa igreja ter perdido o primeiro amor. Porque os nicolaítas aqui eram pessoas perversas. Lembrando que a igreja de Éfeso é uma igreja, atenção total agora, a igreja de Éfeso é uma igreja da palavra, no qual Paulo escreveu para Timóteo, Timóteo aplicou toda a doutrina. Então uma igreja severa, do religioso, está de nota 10. Está de nota 10. Porém, os nicolaítas cansaram essas pessoas, querendo introduzir doutrinas, erros, no qual eles não toleravam mais. Eles não queriam mais compactuar com esses erros e acabaram fadigando. Hoje de manhã eu trouxe 2 personagens, o sermão está aí, deixa eu apenas comentar. 1 Reis 19, Elias vai lá e enfrenta a Jezabel e Acabe. Depois você vai ver Deus batendo, Elias entra para a caverna, e aí Deus bate na caverna de Elias. Olha o que Deus pergunta para ele: Elias, o que fazes aqui? Olha o argumento de Elias: Senhor, tu não viu o que aconteceu não? Só sobrou eu de profeta. Eu quero trazer esse contexto para nós aqui, dizendo que pessoas nos esconder. Pessoas chateiam a gente, principalmente quando você decide liderar alguma coisa. As pessoas que vêm, irmão, eles cismam em rodar na igreja. Cismam em rodar. Irmão, se tem uma coisa que eu posso dizer para você, por exemplo, a Rehoboth tem 10 anos agora, a igreja só é 20 ou 30% a igreja que começou lá atrás. E os demais? As pessoas usam e abusam da gente, irmãos. Cobram a gente conceito, cobram a gente gabinete, uma opção de coisa. Mas na hora que elas falam assim, ó, meu tempo aqui acabou, elas não vão olhar para você, o histórico que você tem com ela, o que você fez. Elas simplesmente irão pegar, ó, e ir embora. Quem vai ficar? Você. E aonde eu quero aplicar isso? Não vale perder o primeiro amor pelos que não querem ter o primeiro amor. Conselho do Senhor, de Paulo para Timóteo, ó, ame a ti mesmo. Cuide das pessoas, mas não esqueça do seu amor. Não é idolatria. E hoje a gente vive uma coisa assim, muito cruel. Por exemplo, pastores não podem ter vida própria. Pô, liguei para o pastor, não me atendeu. Quando ele te cobra, você não gosta. Pastor, meu irmão, tem vida também, irmãos. Pastor tem esposa, se você tem, você sabe. Pastor tem filho. Pastor tem alimentação também. Pastor não é lâmpada de magia que você vai lá, esfrega e fala: aparece para mim, gênio. Quer ver uma coisa? Ano passado, agenda totalmente fadigada, para mim e para os pastores, cheio de casamento. Casamento na casa do fulano de tal, é maneiro, é legal, mas a agenda da Rehoboth é muito cheia. O que nós vamos fazer esse ano? Esse ano tem um casamento coletivo com 100 casais aqui em maio. E vou dar uma notícia boa, posso? Se você é de Rehoboth, está em célula legal e não é casado por falta de recurso, se você é de Rehoboth, posso falar, pastor César? Ou vai deixar filtrado aqui só elitizado? Pastor César que decide. Pode falar, pastor César falou, botafoguense, vou falar. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, desclassificado no Carioca. Vamos lá. Aqui, ó. Nós conseguimos uma isenção de casamento. São 100 casais que irão casar de forma gratuita, porque casamento hoje é R$1.200, sem custo nenhum. A gente vai qualificar, está com a gente, é de nós, ou vai querer agora, depois que eu vi isso aqui, ser membro de Rehoboth. A gente vai saber filtrar isso aí. E vamos qualificar quem de fato
tem condição de pagar e quem, na verdade, quer entrar no bonde andando. Sem gratuidade. Por quê, irmãos? O pastor não tem vida própria. Segunda-feira, o cara marca o casamento na pizzaria. Aí você tem que ir lá. E por muitas vezes, você vai lá, faz a parcial. Você vai lá e paga, etc. E tal. Aí na terça-feira, tem outro casamento. Aí na quinta, já tivemos pessoas, irmãos, que marcaram um casamento no domingo, dia de culto, disputando com Deus. E nem hoje estão mais aqui com a gente. Irmão, se tem uma pessoa que era para ser frustrada aqui, são os pastores. Eu conheço amigos pessoais que fazem tratamentos, até de psiquiatra, irmãos, que toma até remédio, porque fica bagunçado com a cabeça, porque as pessoas vêm e mexem com nossas emoções. Por muitas vezes somos obrigados a largar um tempo familiar, um prato de família, para atender em nome da fé uma pessoa que não quer nem compromisso com Deus. Mas a gente tem sensibilidade sobre a vida. O que a gente pensa? A pessoa vai se matar. E se tiver um problema que a pessoa ligou para minha esposa 110 vezes. Eu estou falando o número aqui. E ela falou assim, é de morrer? Aí quando chegou lá, um assunto, uma coisa comum para a gente. Mas ela espiritualizou, dizendo que o mundo ia acabar, o dilúvio. Eu entendo, o que traz crise para ela já não traz para a gente. Porque a gente está habituado, acostumado. Ninguém nasceu aqui ontem. São 20 anos de convertido. São 10 anos de ministério. Ninguém está aqui à toa. Então se vale respeitar a liderança, mas as pessoas hoje menosprezam. Aí acontece o que acontece com Elias, porque na hora de enfrentar o diabo, você chama o pastor, o diabo está furioso, olha pela minha vida, me unge e tal. Aí o pastor te unge, legal. Mas quando Elias precisa, cadê Elias? Falou assim, só restou eu. Cadê você na hora da aflição? Aí o que Elias faz? Elias vai para a caverna. Eu quero conjecturar isso aqui com uma depressão. Elias se esconde, deprimido, pedindo a morte. O outro citado também é Moisés. Moisés tira o povo do Egito e agora eles estão com fome e pede comida. Moisés ora ao Senhor e o maná do céu desce. Esse povo ingrato diz para Moisés, nós no Egito tínhamos carne à vontade, saindo pelo nariz, cebola, pepino e tudo mais. Moisés, ele ora, eu faço questão de ler esse texto com você, porque é pesadíssimo, por favor, é o último texto da noite. Números capítulo 11, verso 11, 12, 13, 15, só, por favor, posso ler? E disse o Senhor, por que me tratas assim? Moisés disse, disse ao Senhor, por que me tratas assim, teu servo, com tanta crueldade? A crueldade era do povo para com Moisés, e Moisés diz assim, Deus, por que você permanece com esse povo tão cruel? Tem misericórdia de mim, o que fiz para merecer o peso de todo esse povo? Acaso gerei eu, dei luz a esse povo? Por que me pede para carregá-lo nos braços, como a mãe que carrega o bebê que ama? Como levarei a terra que juraste aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamar dizendo, dê-nos carne para comer, Moisés, dê-nos carne para comer. Verso 15, se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez, para mim seria melhor um favor, pois eu não veria essa tal calamidade. Um líder top, de ponta, Moisés, perdeu a paixão pela vida por causa de pessoas que não reconhecem o pão de cada dia que Deus tem dado. Se tornam insatisfeitos. Vivia na mesa de Faraó, comia, porque Faraó põe pão na mesa, põe. Ele põe para te prender. Aí você é liberto do Egito, agora está em destino a Canaã, e agora Deus coloca, é uma questão que Deus está nos afinando, nos moldando, coloca o maná, a provisão diária. Não é mais agora essa vida mentirosa, cheia de falcatrua que você tinha no Egito. Agora as coisas ilícitas você passaram. É normal que você passe por um funil e tenha alguns apertos, que é chamado ajustes. Agora o povo diz para Moisés, Moisés, só temos esse maná. E começa a encher a paciência de Moisés. Moisés disse para Deus assim, Deus, me mata, porque eu não gosto mais desse povo. Irmão, você não vai matar líder de célula nenhum. Você não vai matar líder de ministério nenhum. A igreja não pode matar os líderes. Jerusalém, Jerusalém, vós que ocultais os profetas, quantas vezes vos quis juntar como um pintinho, como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas? Irmão, você precisa valorizar as lideranças. Nós precisamos ser uma liderança saudável. Crie motivo para o teu líder estar na próxima cela. Crie motivo para o seu pastor estar na próxima pregação. Você vai para casa agora, tanto faz, tanto fez. Você não passou horas montando essa pregação, mas eu saio com a cabeça, Deus, e agora? Qual é o alimento de quarta-feira? Tem que ter hora de estudo para montar, para estar aqui na quarta-feira. Mas para você é muito fácil. Você toda hora se distrai, olha telefone, olha relógio e tal, compromisso, né?
Mas na verdade, há muito é dado, há muito também será cobrado. Assim como Elias olhou, não tinha mais ninguém com ele, se deprimiu, isolando na caverna. Assim como Moisés pediu a morte, tem muitos aí que são assassinos de profeta. Aqueles que não ajudam, aqueles que não incentivam. Igreja não tem palhaço não, irmãos. Ninguém decidiu largar uma vida e se dedicar a uma liderança, uma vocação à toa. Isso é chamada. Vocês precisam valorizar a chamada de cada levita. Precisa valorizar a chamada de cada um que está no estacionamento. O pessoal que está no estacionamento, a maioria deles vieram cultuar de manhã, estão cumprindo escala. Agora à noite, eles não perdem, investe 2 períodos da sua vida a servir. Quer ver uma coisa? Quem estava no estacionamento de manhã fica de pé. Ô Jesus, cadê os irmãos? Ah, tá. Trabalharam de manhã? Estão agora cultuando. Aí você chega lá, trata os irmãos com grosseria no estacionamento. Você devia vir com uma bala, com um copo de água, para tratá-los bem, para cumprimentá-los, no mínimo um sorriso, uma solicitude para eles. Obrigado por guardar a nossa vida, a nossa entrada. Obrigado por guardar o nosso bem aqui. Obrigado por nos servir. Quarta-feira estava uma chuvarada. Eles estavam molhados, igual pinto em dia de chuva, com guarda-chuva, tentando amenizar a água, pegar na sua roupa, para que você pudesse chegar nesse lugar seco aqui. Eu não sei se você tem essa cara de pau, se você é esse estelionatário, roubador de alegria, que a sua igreja tem uma escala de limpeza terça e sábado. Você chega e vê a igreja toda serosa, os banheiros limpinhos. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas extras-culto, sai da sua casa, vem cumprir escala de limpeza na igreja. Nem pagando 1 ou 2 pessoas conseguimos limpar o tamanho da nossa igreja. De manhã, o pessoal estava no ministério infantil. Segura aí, Miguel. O pessoal estava no ministério infantil. De manhã, pais de famílias que trabalham a semana inteira, estavam lá limpando a igreja das crianças. Cadê os voluntários? É muito fácil vir aqui usar a noiva e depois ir embora. Isso aqui não é prostíbulo não, irmãos. Você não veio aqui para usar a noiva. Você tem que ser uma noiva junto com a gente. Você tem que ser uma pessoa apaixonada junto com a gente. Louvado seja o Senhor. Qual a minha oração agora? Que aqueles que não têm compromisso não tirem o privilégio daqueles que amam o que faz. Porque o que chateia pessoas na obra são pessoas desmotivadas. A minha oração nesse altar é que Deus blinde os ouvidos para que você continue trabalhando e não ouça os perversos. A minha oração é que o Senhor te faça cada vez mais resplandecer no seu ministério, que haja uma crescente. A Bíblia diz: quem serve bem como diácono alcançará para ti outras posições. A minha oração é aquele que começou a obra, seja fiel na sua vida, cada vez mais cheio do Espírito Santo, cada vez mais cheio de experiência com Deus, obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Ó Senhor, cuide dos servos da tua casa. Ministério infantil, deve estar quantas crianças lá agora, Sueli? Umas 300 crianças. 300 crianças. Quem tem um filho em casa? 2, 3, 4. Quem tem uma creche? Preste atenção. Carlinhos, são 300 crianças lá. Quem tem uma em casa sabe o que é. Já viu a paciência? Eu estava olhando a aulinha que eles vão dar, eu acho que é hoje, de Down. A inclusão, hoje tem a tia Joyce. Está aí a Joyce? Está lá, né? Está lá. A tia Joyce, ela é uma tia habilitada para tratar de crianças especiais, né? Crianças com grau de dificuldade, entendimento, autismo, Down. Está fazendo essa inclusão no ministério todo. Vai dar um abraço na tia da escolinha? É aquela que está lá cuidando do seu pequenininho, que você não tem nem paciência para ensinar os primeiros trechos da Bíblia. Eles estão lá com fantoches, com cartolinas, sentando no meio deles, fazendo uma de criança, não no falar, mas na simplicidade, para ensinar os seus que, por você viver a vida inteira,
ou direto de segunda a segunda, você já perdeu a paciência. Aí tem um tio que também participou do culto de manhã e agora está lá na escala do Kids, ensinando aqueles que Deus deu para você. As suas flechas. Se você é uma pessoa grata, você vai, depois que terminar esse culto, dar um abraço no tio. Os tios das escolinhas estão aqui, não? Fica de pé, os tios das escolinhas. Olha isso, irmãos. Não, eu queria que você, sentado, que não é tio, desse uma olhada. Olha quantos tios da escolinha nós temos aqui. Vamos encher eles de abraço agora. Vai. Falei para encher de abraço, depois volta para o lugar, tá? É ou não é? Agora pode sentar, por favor. Obrigado. Obrigado. Sente. Please. Não é gostoso reconhecer o trabalho do outro? Não motiva? Lembra que eu falei que quem não precisa de elogio é o cachorro, mas pessoas precisam. Cachorro você não precisa elogiar, é dele mesmo, cão. Cão. Mas é a pessoa que está do seu lado, é gente. Um consolidador, alguém da mídia, alguém do louvor. Você devia ir embora quando cumprimentasse a última pessoa que está servindo. Esses dias eu estava... Ai, gente. Quinta-feira, não foi, Sérgio? Naquela reunião, foi terça-feira, né? Aí uma pessoa que estava na mesa com a gente falou assim: quer comer bem? É normal. Quer comer bem? Trata bem o garçom. E ele dizendo assim: os pratos são iguais para todo mundo, mas o meu parece que tem o dobro. Porque as pessoas chegam e falam: ei, garçom, ô bicho, vem cá. Tudo bem, garçom? Como é que está a sua família? Está bem? Seu trabalho hoje? Se tiver avantajado, lei da semeadura. Aprendi com um líder, uma pessoa que me ensinou até o que vos falo hoje aqui, me motivou essa paixão. Cheguei no restaurante com ela uma vez, ela pegou e botou assim na mesa, R$50 de gorjeta para um garçom. A comida dele não dava nem isso. Sabe o que ele falou para mim? Me tratou, falando assim: Alexandre, eu e você estamos ganhando isso agora na nossa loja. Nós tínhamos a mesma loja, o mesmo ramo. E ele falou assim: esse pai de família, para ele ter R$50 para sair para comprar uma pizza com a família dele, tem que fazer cálculo, se dá ou não dá. Nem é o dia de trabalho dele. E de fato, mudou a fisionomia daquele garçom. A Bíblia diz em Provérbios: a alma generosa engordará, o que rega será regado. A gente acha que as pessoas, né? Eu estou chateado, mas a gente quer manchar o mundo das pessoas. Não, irmãos. A gente precisa voltar ao batismo no primeiro amor. Quando você era apaixonado por Jesus, você parava no posto de gasolina, descia do carro e dava um abraço no frentista. Hoje você atende ele de vidro fechado. É um ser humano, é um pai de família. Talvez saiu de casa 4 horas da manhã para ganhar o pão. Custa um abraço, mas você usufrui do serviço dele. Você está no teu carro gelado, ele está naquele quente do Rio de Janeiro, de Bangu. Você pede um café, uma água e fecha o vidro. Que falta de educação. Sabe como é que a gente vai ganhar as pessoas? Sentindo o que elas sentem. Descendo do carro, ficar do lado dela, independente do seu perfume, a roupa que você está, bater um papo. Ele nunca mais vai esquecer. E você pode melhorar a vida de muitos pais de família para sempre. A fila do mercado, aquela caixa que ganha um salário mínimo, para ela levar um extra para casa, ela tem que fazer horas extras. Você pensa que ela é uma escrava sua? Entra na fila do mercado, nem boa noite, nem bom dia dá para ela. Muitas dessas passam dificuldade e elas ficam fichando o que você está passando. E na mente dela: meu Deus, como eu queria comprar isso para minha casa. Como eu queria comprar isso para minha casa. Como eu queria comprar isso para minha casa. E você passa no mar da graça de soberba dizendo: eu posso. Bem-aventurado quem tem para dar do que receber.
nós precisamos melhorar o nosso conceito do primeiro amor, as primeiras obras, os primeiros pensamentos. Sabe que Deus está com saudade? Da nossa generosidade quando a gente ficava descalço para calçar alguém. Quando a gente tirava o nosso sapato para calçar alguém. Quando a gente tirava a nossa camisa para vestir o outro. Quando a gente dividia a comida da nossa casa. É esse o primeiro amor. É tratar quem vos serve como você gostaria de ser tratado. Hoje nós iremos ao batismo do primeiro amor, das primeiras obras. Pode melhorar esse humor no teu sorriso aí, cadê? Cadê o sorriso? Quem quer de volta o primeiro amor? Quem quer? Quem sabe que precisa melhorar? Você vai lidar com pessoas, elas não serão como você quer. Ninguém é robô, todo mundo é provido de sentimentos. Precisamos fazer leitura. Por que o fulano está assim? Já viu se ele está desempregado? Já viu se está brigado? Já viu se está doente? Costumo muito falar sobre líder. Tem líder que é assim, ó, por exemplo, o fulano faltou. E aí, fulano faltou por quê? Essa deve ser a última pergunta que você deve fazer. Fulano sentiu tua falta. Aconteceu alguma coisa? Você não pode instigar a ira. O momento do cara é sensível. Então manda logo uma mensagem dizendo assim, ó: poxa, o culto foi tão bom, senti tua falta. Porque a primeira pergunta que você faz é: faltou por quê? Que isso, detetive? Você esqueceu que Jesus falou que o maior é o que serve? Quando você sente na obrigação de servir, é porque você já perdeu o amor. Irmãos, versículo 7, por favor. Versículo 7. Obrigado, Rendel. Não, Apocalipse 2:7, Rendel. Isso. Rendel casado com Karine, pai de 3 filhos, havia um quarto. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz ao vitorioso. Darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha o que diz a parte do versículo 5, a parte B, por favor. Parte B do versículo 5, 5, Rendel. Só a parte B, ali, ó, do contrário, tá vendo? Todo mundo pegou? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, igreja? Do contrário, virei até você e tirarei do seu candelabro, ou seja, do lugar da igreja, onde o lugar em que você está, as igrejas. O candelabro, lembra que eu falei que as estrelas simbolizam os líderes e a igreja, e o candelabro, as 7 igrejas. Ele está dizendo: se você não ouvir o meu espírito, eu mesmo vou te arrancar desse lugar. Você quer que Deus te jogue para fora? Quer ou não quer? Vem cá, um trabalhador, um patrão comum, ele aceita um funcionário improdutivo? Quem aqui é patrão? Levanta a mão. Quem gera emprego para outros? Um funcionário improdutivo na sua empresa, você chama para a primeira conferência. Fala: fulano, ó, você precisa melhorar, você não está com meta. Deu conselho, foi ou não foi? Na segunda você fala: já te avisei. Na terceira, o que você faz? Assina aqui sua demissão. É normal, sim ou não? Tudo na vida é produtividade. E você acha que Deus não seria a mesma coisa? Deus quer a gente produzindo, não pela obrigação. Que seja uma satisfação bater as metas que o céu determina sobre a minha vida. Buscar-me-eis e encontrarei, quando buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Quantas pessoas nós temos aqui nos visitando hoje? 22. A minha querida irmã está na sua hora de entregar a vida para Jesus.